Olá! Hoje eu vou explicar uma técnica bem simples para vocês memorizarem para sempre os ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente, só usando as mãos. Então, nós temos que os ângulos notáveis são 0, 30, 45, 60 e 90. São esses principais ângulos aqui, ó. Aqui vocês têm o de 90, aqui o de 60, de 30 e entre o 40 e o 50 tem aqui o de 45 graus. Então, nós temos 0 graus, 30, 45, 60 e 90. Observem como essa relação vai ser feita com a nossa mão. Zero, 30, 45, 60 e 90. Então, aqui é o ponto central. Ok. Opa. Lembram do que nós vimos? 0, 30, 45, 60 e 90? Então, eu vou colocar a minha mão aqui e vocês vão perceber que isso acontece. Olha só, esse daqui é o 0 graus. Quando anda isso aqui, 30 graus. Se andar outra parte igualzinha, 60 graus, mais outra parte igual, 90 graus. Vejam que 30, 60 e 90, são três partes iguais. Aqui no meio do 30 e do 60, tem esse dedo que é o 45. Então, essas retas, elas vão estar traçadas na mãozinha. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Este e este aqui, formando o ângulo de 90 graus. Vamos dar uma melhoradinha nisso aqui. Então, esses dois formam o ângulo de 90. Aí, bem no meio, forma o ângulo de 45 graus. Se eu pegar a primeira parte, 30 graus, depois 45, depois 60 e 90 graus. Viram que esta relação está na mão? 30, 0, 90, 30, 45, 60. É só começar do zero. 0, 30, 45, 60, 90 graus. Então, os ângulos notáveis estão aqui e nós vamos determinar seno, cosseno e tangente. É só uma técnica, mas é uma técnica que dá certo. A gente só precisa lembrar o seguinte, que nós vamos sempre usar o número de dedos dividido por 2, ok? Então, nós vamos no seno e no cosseno. Seno e cosseno. Vamos começar aqui, ó, com 0 graus. Então, com 0 graus, o que é que acontece? Eu dobro esse daqui. Sobrou algum dedo aqui para baixo? Não. Para cima sobraram 4. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho que o que vem para baixo é o valor do seno e o que vai para cima corresponde ao cosseno. Então, aqui nós vamos usar raiz dos dedos sobre 2. Então, aqui para baixo, tirando esse dedo, sobra algum para cá? Não, é 0. E para lá? 1, 2, 3, 4. Raiz de 0 é 0. 0 dividido por qualquer número é 0.
Então, seno de 0 é igual a 0. O cosseno de 0, então vamos ver, o cosseno vai para cima. Então, tirando esse daqui, ficam quantos dedos lá para cima? 1, 2, 3, 4. Então, é raiz quadrada de 4, que é sempre sobre 2. Sobre 2. Então, eu tenho aqui 2 dividido por 2, que dá 1. Agora, vamos fazer com 30 graus. Agora, o dedo que a gente vai considerar é este aqui, abaixou este. O que vem para baixo tem um dedo para o seno e tem 3 dedos para o cosseno. Então, no seno, eu tenho raiz dos dedos. Quantos que ficou para baixo mesmo? 1. Sobre 2. Raiz de 1 é 1/2. Pronto. Do 30 graus, sempre divide por 2. Raiz dos dedos, tirei o 30. Para cima é o cosseno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Raiz de 3 sobre 2. Não vamos dividir, vamos deixar assim mesmo. Então, o seno e o cosseno deu 1/2 e raiz de 3 sobre 2. Agora, 45 graus. Nós temos o seguinte, 45 graus. É esse dedinho aqui agora, ó. Estão lembrados? O 45 é este dedo. Então, quando eu dobro ele, sobram 2 para baixo e 2 para cima. O que é para baixo é o seno, para cima é o cosseno. Então, lembrem-se sempre que é a raiz dos dedos sobre 2. Raiz dos dedos sobre 2. Neste caso, se eu tenho 45, tiro 45. Sobraram 2 dedos para o seno e sobraram 2 dedos para o cosseno. Pronto, acabou aí mesmo. Raiz de 2 sobre 2. 60 graus. 60 graus está aqui. É isso? Então, 60 graus lembre-se sempre que é a raiz dos dedos sobre 2. Raiz dos dedos sobre 2. 60 graus é este aqui, ó. Então, sobraram 3 para o seno e 1 para o cosseno, olha só. Então, o seno eu tenho 3. E o cosseno, então, sobrou 1. Raiz de 3 sobre 2 deixa assim mesmo. E raiz de 1 é 1, então dá 1/2. 90 graus. O seno de 90 graus, agora é esse daqui, ó. Baixei esse dedo, sobrou quantos para o seno? 4. Quantos para o cosseno? Nenhum, tá? Então, noventa graus. Raiz dos dedos sobre 2. Vejam bem, 90 graus. O seno é quanto sobrou antes dele. Bom, então, se eu vou tirar esse, sobraram 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, para cima, para cá, o cosseno vem para cá. Tem algum dedo? Não, tem 0. Raiz de 0 é 0 e 0 dividido por qualquer número é 0. Então, deu 1 e 0. Agora, a tangente tem uma fórmula. A tangente é seno sobre o cosseno.
a tangente é igual ao seno sobre o cosseno, não é isso? Então, no caso do 0 graus, 0 graus, quanto que ficou do seno? Tem algum dedinho para cá? Não, então do seno tem 0 e do cosseno tem 4. 0 dividido por 4 é 0. Tangente do 0 graus, que a gente está vendo aqui. Então, tangente de 0 graus é 0. Agora, de 30 graus. É o seno sobre o cosseno. Então, vamos ver. Quantos dedinhos tem para o seno no 30 graus? Agora é esse daqui. Sobrou 1 para o seno e tirou 30, 1, 2, 3. Então, sobrou 1/3. Como a gente está trabalhando com as raízes, então, raiz de 1, 1 sobre raiz de 3. Então, aqui, 1 sobre raiz de 3. Depois eu vou fazer um comentário sobre esse valor, mas por hora está bom. Agora, nós vamos na tangente de 45 graus. Então, do seno sobrou, tiro esse do meio, sobraram seno, 1, 2. E para cima, então, se eu estou no 45, sobraram também 1, 2. Raiz de 2 dividido por 2 dá 1. Então, a tangente é 1. Agora, a tangente de 60 graus. 60 graus é este aqui. Tirando ele fora, sobraram quantos para o seno? 3. Quanto que sobrou para o cosseno? 1. Raiz de 1 é 1. Fica a raiz de 3 sobre 1, que é raiz quadrada de 3. Agora vamos ver o que acontece no 90. Tangente de 90 graus. Então, vamos ver, o 90 graus está aqui em cima. Tirei o 90. Sobraram quantos para o seno? 1, 2, 3, 4. Sobraram quantos para o cosseno? Nenhum. Então, ficou raiz de 4, que é 2, dividido por 0. 2 dividido por 0 não existe nos números reais. Isso a gente vai estudar só com limites, mas enquanto estiverem no ensino médio, não existe, tá? Então, não está definido. Tangente de 90 graus. O detalhe que eu falei para vocês sobre 1 raiz de 3 é que existe uma forma de escrever matemática, a gente se escrever raízes matematicamente. Nós não ficamos com a raiz no denominador, nós vamos sempre racionalizar. Racionalizar é tirar essa raiz. Para tirar a raiz, a gente faz o seguinte. Eu não quero ficar com 1 sobre raiz de 3, porque em matemática a gente nunca vai ter essa resposta com raiz no denominador. Não é que ela esteja errada, mas ela é mal comportada na hora de fazer outros cálculos. Então, eu vou reescrever. Eu posso multiplicar uma fração por qualquer número, posso multiplicar por 2, por 3, por 5, desde que multiplique numerador e denominador. Neste caso, é interessante multiplicar por raiz de 3. Porque daí eu tenho 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Raiz de 3, raiz quadrada de 9 é 3. Ficou raiz quadrada de 3 sobre 3. Ah, professora, mas esse número, raiz de 3 sobre 3, é diferente de 1 sobre raiz de 3?
Não, não é diferente. Só que vocês não vão encontrar expressões com a raiz no denominador. Sempre que aparecer, vocês vão ter que passar essa raiz para o numerador. Como é que se faz isso? Multiplicando pela própria raiz. Tá? Então, neste caso, 1 sobre raiz de 3, nós vamos escrever, então, raiz de 3 sobre 3. Era esta, então, a técnica das mãos, né? Vamos lembrar, né, dos ângulos que nós formamos. Aqui 90, 30, 45, 60 e 90. Então, nós vamos ver aqui, ó, 0, 30, 45, 60 e 90. A fórmula que nós utilizamos é a raiz dos dedos sobre 2. Os dedos que vêm para baixo é para usar na fórmula do seno e os dedos que vão para cima na fórmula do cosseno. Por hoje é só, é uma dica para vocês nunca esquecerem, né, como se monta essa tabela de seno, cosseno e tangente. Não é a única forma de calcular, mas é um macetezinho. É uma forma de facilitar, de vocês não ficarem nervosos quando aparecer. Certo? Até a próxima. Obrigada!